Seja muito bem-vindo, uma excelente tarde para você. Mais um dia, nessa quinta-feira nós estamos juntinhos. Muito obrigada, mais um dia aí na sua presença. O Consulta ao Doutor chega na nossa hora marcada para a gente debater hoje, gente, sobre guarda compartilhada. A gente vai entender quais aspectos, o que está em jogo quando esse arranjo é feito, de que forma ele deve ser feito e quais são os impactos nas nossas crianças, não é verdade? Porque os impactos psicológicos nessas crianças, nos filhos desse pai ou dessa mãe, são imensos e a gente vai debater sobre tudo isso. Se você, é claro, conhece alguém a quem esse tema possa interessar, nós estamos em transmissão ao vivo pelo nosso site www.hittv.com.br. Então corre lá e compartilha esse link com essa pessoa que você acha que esse programa possa interessar. Ok? Também te lembro que nós estamos aguardando a sua mensagem, a sua contribuição. Conta pra gente a sua história, faça aqui parte do nosso bate-papo ou envie simplesmente a sua pergunta no 0 Operadora 11 3337 5886. E temos enquete no nosso Instagram, no Consulta ao Doutor. Por favor, diretor, coloca na tela a nossa enquete de hoje. Dificuldade em relação à guarda compartilhada, na sua opinião, as diferenças na forma de educar os filhos, as dificuldades em cumprir os acordos, interferência de terceiros, pois é, de avós ou de novos parceiros, ou as questões financeiras que são delicadas e podem aí comprometer essa relação da guarda compartilhada. Entra lá no nosso Instagram e manda sua contribuição pra gente. Bom, o objetivo hoje é a gente entender a guarda compartilhada, de que forma ela é tratada e definida legalmente, como que ela impacta, é claro, na vida dos filhos e também dos pais. Afinal de contas, eles também sofrem diversas questões aí, porque o processo não é nada fácil. Então, gente, apresento a vocês o doutor Daniel Mota Oliveira, que é advogado e especialista nas áreas do direito civil, com ênfase em direito das famílias e sucessões. Seja muito bem-vindo, excelente tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Dani, obrigado pela oportunidade. E também, gente, estamos aqui, vamos começar o nosso bate-papo com a psicanalista Mel Borges. Seja muito bem-vinda. Obrigada, vamos conversar bastante. Vamos papear bastante nessa tarde. Te lembro, mais uma vez, manda sua mensagem, manda sua contribuição, participa aqui do nosso bate-papo. 0 Operadora 11 3337 5886. Bom, doutores, vamos lá. Antes da gente entrar no assunto guarda compartilhada, eu queria falar sobre a separação, ok? Essa decisão que não é fácil, que impacta pai, impacta mãe, impacta os filhos e que dá início a todo um processo que pode ser amigável, não é, doutor? Mas pode também não ser. Sim. A gente fala muito do caminho das dores e das flores na separação, porque o caminho das flores seria o divórcio consensual e o caminho das dores é o divórcio litigioso, que é muito mais difícil, muito mais custoso e muito mais pesado para as partes. E aí, quando se entra num processo como esse, muita gente costuma dizer que é nessa hora que se descobre quem é aquele parceiro com quem a pessoa passou aí a vida, enfim. E aí muitas coisas estão em jogo, não é? Com certeza. Principalmente quando a pessoa vem e você vê que ela não está muito certa do que está escolhendo, eu sempre peço para ela retornar em casa, pensar bem mesmo o que quer fazer, pegar um acompanhamento de um profissional, uma ajuda psicológica, porque senão ela precisa ter esse amparo para ter essa decisão. É muito importante que ela tenha certeza da decisão que ela vai tomar quando chega lá no meu escritório. E a gente tem que conversar bastante, até para ter certeza mesmo que ela está ciente de tudo que ela vai passar dali para frente. E, doutora Mel, muitas pessoas comparam, né, a dor do divórcio à dor do luto. Queria que você contasse um pouco sobre esses aspectos psicológicos, emocionais do casal. O luto ele é um trauma. Ele é como se fosse um soco no estômago que você não está preparado para o embate. E muitas vezes as pessoas acabam entendendo que é fácil passar por um divórcio que vai se livrar do problema. Só que o próximo passo, se não deu certo o casamento, que é o divórcio, você tem muitos desdobramentos que desarranjam completamente as suas emoções. Porque você tem que dispersar a energia emocional, você tem que comunicar socialmente os seus familiares, há crianças que estão envolvidas, então você tem que se expor
e isso causa muito dano emocional, porque você mesmo não desejaria ter esse divórcio, nem os pais, né? As pessoas estão envolvidas, as pessoas querem muito que a gente tenha essa família. Então, quando a gente diz estou me divorciando, você tem que encarar o mundo para dizer que agora é um novo tempo. Só que esse novo tempo é com muito choro, muitas lágrimas, sem o preparo devido. E aí é o processo de luto, que dura até um ano e meio e que muitas vezes a gente não fala sobre isso. É uma morte em vida, é uma morte da sua vida que você não tem mais a rotina, não tem a companhia daquela pessoa, a decepção e a decepção que você causa nos filhos quando tem. A ausência, não é? A ausência da pessoa, Exato. do convívio diário, de tanta coisa, né? Imagino que deve passar muita coisa na cabeça. Doutor, nesse contexto, muitas vezes, muitas coisas precisam ser decididas. Coisas materiais, Sim. correto? E principalmente, quem fica com a guarda dos filhos. Sim. E aí, então, que entra a guarda compartilhada como uma solução. Ela, hoje em dia, é uma regra, certo? Na verdade, desde 2014. Eu queria que você explicasse para a gente como que funciona a guarda compartilhada, de que forma que ela foi criada e como que ela foi evoluindo até os modelos que a gente vê hoje. Sim. Dani, como você mesmo disse, são várias questões que você precisa decidir na hora de um divórcio. Primeiro, divorciar. Depois, a questão da partilha de bens, que também é importante. Vai vir os alimentos, para saber como é que vai fazer a sustância daquela família. E, por fim, a guarda. Hoje em dia, se nenhum das duas partes tem qualquer problema psicológico, emocional mais gravoso, ou de conduta também, de uso de bebidas ou drogas e tal, a guarda fixada, se tiver uma discussão, vai ser a compartilhada. Porque entende-se que a guarda compartilhada é uma oportunidade para ambos os genitores participarem da criação do filho. Antigamente ela era imposta, hoje o juiz acaba mitigando para ver qual que é, se é isso mesmo, e se não for possível, daí se estipula uma outra guarda. A guarda compartilhada seria basicamente o compartilhamento de direitos e deveres com relação àquela criança ou àquelas crianças. Então, por que da guarda compartilhada? Com a guarda compartilhada, ambos os genitores vão decidir a escola que a criança vai ficar. Se tiver que trocar, os dois têm que decidir isso. O domicílio da criança, ou seja, onde a criança vai morar. Ela vai ficar com os dois, mas onde vai ser o local dela de receber correspondência ou ela ser achada, eles têm que decidir sobre isso. E diversas outras questões da rotina da criança. Vai fazer atividade extra, vai para a casa da vovó, e tem a questão das visitas, mas em guarda é mais sobre como vai ficar a organização daquela criança no seio familiar e na sociedade. Eu trabalho muito com casais que estão nesse processo de divórcio. A pouca preparação para esse momento faz com que a pessoa ache assim, vou terminar o problema do relacionamento, só que quando você tem a dinâmica do divórcio, você tem que lidar com esse pós, que é esse gerenciamento das crianças. Então, assim, rompeu uma relação amorosa, mas inicia uma longa jornada para o resto da vida daquela criança de como que vai ser essa educação. Para a perspectiva da criança, é muito importante que continue a união. Sim. E muitos pais falam assim, me livrei do problema, dos transtornos do relacionamento, só que assim, agora é o momento de alinhamento. E aí a decepção, porque aí se você não se alinhava, não se dava bem quando você era casado, como que é essa relação após essa separação? Por isso que eu sempre oriento. Processo de divórcio tem que ser psicologicamente apoiado, legalmente apoiado, tem que conversar muito e muitas vezes vai exigir a sua transformação emocional para que você mantenha a sua criança que não veio ao mundo sabendo que ia ter o divórcio e você precisa bancar como pai e mãe direito da criança de ter pai e mãe juntos ali com um objetivo em comum para que essa criança esteja bem. E muitas vezes essa criança acaba sendo usada, não é? Num jogo de disputa entre um e outro, numa forma de machucar o outro, enfim. Manipulação. De manipulação. Queria que você explicasse um pouco sobre isso, porque eu imagino que no seu dia a dia você deve acompanhar e muito. Sim. E aí eu queria que você contasse algum relato e de que forma que você trabalhou esse pai, essa mãe. Na dinâmica, por exemplo, de um problema específico, tá? A traição, há uma mágoa gigantesca de ambas as partes. Então, para punir quem traiu,
é geralmente utilizado a criança para manifestar o ódio, a raiva, o repúdio pelaquela situação. Principalmente quando o cônjuge começa a namorar ou ter uma outra pessoa. Essa dinâmica começa também a fazer um vínculo da criança com o novo lar para trazer informações, controle, e a criança se sente usada e inofensivamente sabendo o que eu posso fazer. Ansiedade, tristeza, angústia, porque eu preciso defender meu pai, não posso contar o que está acontecendo com ele lá, mas ao mesmo tempo mamãe me pede para falar o que está acontecendo. Então assim, olha que lugar, que sinuca de bico que essa criança fica nessa situação. Imagina, nós adultos não sabemos lidar com o divórcio, imagina uma criança tendo que escolher o lado a quem defender. Então, isso é uma forma terrível. O pior é que quando, desculpa, vem a intromissão, quando fica adolescente, percebe a dinâmica e começa a jogar contra os dois, entendeu? Para ter os seus benefícios na vida, entendeu? Nossa, com certeza. Esse então, caminho tudo também acontece. Infelizmente. Nós temos uma pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. A pergunta é da Geusa, de São Paulo, aqui capital. Boa tarde a todos. Excelente tarde para você também. Agradeço demais, viu, a sua contribuição. Tenho um filho de 10 anos e ele não está querendo ir para a casa do pai. O que devo fazer? Eu acho que seria bacana a gente trazer um pouquinho esses dois lados, né? Uma criança de 10 anos, a gente não sabe ao certo quais são as definições e tudo mais. Mas quando o filho não quer ir, o que a mãe pode fazer? Olha, eu acho que... Quando parte do filho. Em relações de parentesco, a gente sempre deve incentivar a visita do outro com o filho, porque é pai e tem que participar. Se o filho não está querendo ir, ela tem que tentar incentivar. Eu sei que nem sempre é muito fácil, mas ele precisa ter essa presença paterna, entendeu? Então, a mãe tem que criar meios para tentar viabilizar esta visita, ou esse contato dos dois. Mesmo que o genitor seja também, não tenha muito apreço nessas questões, mas tem que forçar os dois a se verem. Não forçar, mas fazer a coisa acontecer, porque é muito importante. É importante. Agora, juridicamente, ela pode ser acusada de estar fazendo alienação, estar impedindo, estar fazendo a cabeça da criança para não ir. Por isso também que é importante incentivar, até porque a criança tem, olha, a mamãe até fala, se for, né, para um caso de psicólogo, a mamãe até fala para eu ir, mas eu não tenho vontade. Daí vai ver que é coisa da criança mesmo. Principalmente o menino tem um posicionamento de proteger a mãe. Então, se o pai sai de casa, ele vira o pai da relação. Então, acontece muito com meninos assim. Eles começam a sentir que ele é propriedade. Ele é o cara, ele é o homem da casa. Então, como que ele vai ter que liderar a casa dele se ele sai do lar e abandona a mãe? O pai já abandonou e ele não pode abandonar a mãe. Então, é uma dinâmica da criança tentando defender o seu próprio lar. Então, a mãe tem que falar assim, filho, valide essa emoção. Filho, eu entendo, né, que você não está querendo pro seu pai, mas eu te abençoo, eu te dou essa liberdade de você estar lá. Pode ir, vai tudo certo. Eu não vou ficar chateada com você. Não vou ficar chateada. Libere palavras de afirmação para essa criança se sentir confortável e falar assim, ufa, então quer dizer que mamãe não vai ficar triste, não vou abandonar? Então, é uma forma dessa criança se sentir tranquila de partir. Então, inclusive, tem um caso de um garotinho de 8 anos que ele chorava quando ele ia ver o pai dele. No processo com ele, ele falava assim, tia Mel, ele falava, tia Mel, a minha mamãe, quando eu vou, ela chora muito. Então, como que ele ia abandonar a mãe nesse momento de ir pro pai? Então, assim, motivo de traição. Entende? Então, essa dinâmica é muito delicada. Então, a mãe tem que ter uma força emocional muito grande de separar e por isso que o processo de terapia, o divulgado, para ajudar nessa dinâmica que está de fora e para ajudar essa pessoa a lidar com tantas problemáticas. Pegando um pouquinho o gancho que o Dr. Oliveira trouxe sobre a importância da criança crescer com a presença dos dois, quais seriam os impactos, por exemplo, no caso da Geusa, de o filho dela, que tem 10 aninhos de idade, crescer sem a presença paterna? Quais seriam as consequências para ele na adolescência, que seja? A parte emocional da insegurança.
O pai, ele é responsável pela coragem. Então, alguém vai precisar substituir esse impacto de coragem. Filho, vai. Você vê as brincadeiras de pai? É se jogando para cima, é colocando no skate. A mãe é proteção, amorosidade, intensidade. Então, assim, nós temos papéis dentro de um formato de família, independente da escolha, mas você precisa substituir essas características para que a criança tenha as duas figuras, seja o vó, seja o tio, para que essa criança construa essa segurança de partida. Ela nasce, cresce, desenvolve e ela precisa ir para o mundo e não ficar com essa mãe para proteger. Então, a mãe vai precisar emocionalmente amparada por outras profissionais para que ela exerça essa função de ausência do pai. Mais coragem, falar assim, mãe e pai ali naquele momento. Quantas brasileiras não estão assim? Inúmeras. Inúmeras. Então, a gente vai precisar ser um pouco mais assertiva nesse lado de coragem que, infelizmente, a dinâmica mudou. Muito obrigada, viu, pela sua mensagem. Espero que a doutora e o doutor tenham te respondido. Obrigada pela sua contribuição. Dando continuidade aqui, doutora, eu queria saber quais são os critérios legais que são considerados ao decidir sobre a guarda compartilhada. O objetivo, na verdade, tanto da lei quanto da psicanálise... A parte psicológica da criança, psicológica, sim, seria definir o melhor dos mundos para a criança. Então, eu queria saber como que se dá esse processo, que não é fácil, mas queria entender como que ele acontece. Me desculpe. Na forma consensual, o casal deve se unir, junto com o advogado, que ele vai trabalhar como mediador, ou até como uma figura do mediador, para eles fazerem o entendimento e fecharem a rotina da criança para ver a atividade que cada um vai desempenhar. É óbvio, o melhor do cenário seria um leva na escola, outro busca, depois vai lá no médico e um leva e tal, mas nem sempre é possível, porque às vezes o casal não tem esse tipo de relação para ter tanta comunhão juntos. Então, muitas das dinâmicas ficam mais nas visitas, o pai vai no final de semana, pega na sexta, fica até na segunda, pegando na escola, e para eles tentarem se ver um pouco menos. E depois, com o tempo, eles começam a alterar quando vê que a coisa vai bem e eles conseguem se encontrar, tal, porque o começo é muito difícil. Mas eu conheço casais que fazem muito bem aquilo que foi estipulado também. E conheço muitos casais que, a hora que vão, na prática, aquilo que está escrito para fazer aquilo, não conseguem fazer. A outra coisa também, que é um lado nefasto, é você brigar por isso e deixar para um terceiro, o juiz e o promotor, decidirem sobre isso. Aí dá problema. Porque, apesar de ser uma pessoa altamente técnica e estar acostumada com esses litígios de direito de família, ele não conhece a rotina do casal. Então, imagina, ele vai fixar todos os direitos e deveres de cada um naquela relação da forma que ele entende ser, que realmente é justa, mas às vezes não funciona para aquele casal. Então, é importante que o casal, por mais que esteja se separando, por mais que tenha uma traição ou algo até pior no meio, uma violência doméstica, neste momento se una para tentar fechar alguma coisa que seja plausível para eles. Então é muito importante o consenso deles e uma pessoa mais técnica para unir essas ideias e colocar isso no papel. Levando em consideração, então, que a guarda compartilhada foi estabelecida, queria entender quais são os efeitos psicológicos e emocionais, os impactos que essa criança pode ter. Então, tendo uma rotina separada, convivendo com a mãe num período, com o pai em outro período, tendo, inevitavelmente, em algum momento, o contato com uma outra parceira, um outro parceiro. Então, assim, quais podem ser os impactos negativos e os impactos positivos também dessa nova vida que vai se impor a essa criança? Eu vou trazer duas perspectivas dentro dessa realidade. Tá. A gente fala assim, vamos manter esse casamento, vamos manter. Só que eu pego casos tão terríveis, que a relação é tão destrutiva, que eu falo, pelo amor de Deus, se separem, que essa criança está se destruindo vendo vocês, a violência, o desrespeito e tudo mais. Quando chega para o divórcio, a criança ela está destruída no sentido assim, o que eu vou fazer para proteger os dois? Porque os dois estão em crise e a criança se vê como se fosse um psicólogo, mentor, ajudador, para que isso não se rompa. Então, a sensação de desqualificação, de incapacidade é muito gerada dentro do coração da criança. Não sou capaz de resolver o problema dos meus pais. Culpa. Vem a sensação de culpa. O que eu fiz que eu não fui capaz? Olha só, gente, como que uma criança pensa. Não fui capaz de ajudar meu papai e minha mamãe. Então, esse é o primeiro momento da criança. Segundo, o luto dela de falar assim, eu não tenho mais casa minha. É minha casa, a casa do papai e da mamãe, e a minha casa? Onde está?
Então, esses primeiros pensamentos da criança, de saber os espaços delas que tá totalmente distantes e tentar ajudar os pais, é a parte mais difícil da criança de lidar. Então, é um sofrimento absurdo. Achar que ela tem essa responsabilidade de fazer os pais voltarem. Exato. E aí a gente pega casos de pessoas já adultas, inclusive até hoje, fala assim, eu que cuido do meu pai e da minha mãe. Você fala, não, mas quem é o pai e a mãe aí nesse rolê? A pessoa se sente pai e mãe, entende? É uma inversão de papel. Exato, infelizmente. Doutora, aos olhos da lei, quais são os direitos e os deveres dos pais? Olha, os principais direitos e deveres dos pais na sua criação com os filhos é ter a companhia dos filhos, poder opinar no dia a dia desse filho, poder escolher o melhor, as orientações dele, seja educacional, seja futuro para faculdade, para viagens e tal, e poder principalmente acompanhar todo o crescimento dessa criança e o que ele está fazendo no seu dia a dia. Como se fosse um pai casado, só que dessa vez agora é afastado, e a gente fala pai, pode ser pai e mãe, tá? É uma coisa mais genérica, porque todos estão nessa situação e todos vão ficar com a ausência do filho uma hora ou outra. Então, é esse direito de acompanhar, você privar esse acompanhamento, essa administração do filho pode ser considerada alienação parental. Então, é importante na guarda compartilhada você dividir tudo isso com o outro para eles terem ideia. Tem direito de ir para uma escola, acompanhar o filho numa reunião de pais e mestres, ou ir no hospital quando não é um e outro, ou no médico, tal. Tem direito de acompanhar a criação desse filho. Como que fica a questão da pensão alimentícia nesse caso da guarda compartilhada? Sim, a gente não pode misturar as questões. Guarda é uma coisa, pensão é outra. A criança vai ficar mais tempo na casa de alguém, não vai ter jeito. Ela vai ter o seu domicílio. E lá ela vai ter a divisão dessas despesas dentro desse domicílio. A depender da quantidade de pessoas que moram naquela casa, vai se fazer uma divisão de todas as despesas daquela casa, mais as despesas particulares dela, que seria escola, uniforme, roupa. Então se faz uma conta para saber exatamente qual que é a despesa mensal dessa criança e daí se propõe um pagamento. Pode ser meio a meio, pode ser um pouco mais o pai, pode ser um pouco menos a mãe, ou ao contrário, porque hoje às vezes as mulheres estão até melhores do que, em muitos casos, do que o homem na situação da família, e ali se faz uma composição quanto um vai pagar e se estabelece. Quem não está no domicílio vai ter que pagar direto esses valores e vai ter que se comprometer a pagar. A partir do momento que se homologa e ele não paga, ele vai ser cobrado por isso. Caso ele não pague, e é até uma prática, se ele não pagar por várias oportunidades, de abandono material. Que é deixar de prover o sustento para o seu filho, é um crime. E aí, por exemplo, quando esses arranjos, eles não são cumpridos, e principalmente quando envolve questão financeira e tudo mais, quais são os impactos psicológicos, tanto para os pais quanto para os filhos? Para o filho... Acho que a questão financeira, ela é bem determinante. Às vezes a gente acha assim, a questão financeira é só o pai e a mãe, mas a criança, ela sente muito quando o pai ou a mãe não reforça o valor, porque ela fala assim, eu não tenho valor, não me colocam valor, prioridade, né? Então a criança acha que ela não tem o valor na vida desses pais. E o desamparo, a sensação de que ele não pode contar com ninguém. Se o pai e a mãe, que seriam o primeiro amor, que é a nossa primeira relação amorosa, digamos assim, como que ele vai achar, ter esperança que ele vai se relacionar com os demais? Então a criança se retrai, tem problemas psicológicos, ansiedade, depressão, uma tristeza, falta de esperança de vida, porque ela entende que ela tem pouco valor. Então, essa questão financeira, ela realmente é muito, muito forte. Não é só o financeiro, é o modo com que a relação se institui. Imagina, doutor, um caso que o pai para de pagar a pensão, ou a mãe, e deixa de pagar a escola. E daí começa a atrasar 2, 3 meses, aquela criança, uma adolescente na escola. Imagina a cara dessa criança. A vergonha. Porque uma hora ou outra vão ficar sabendo que não está pagando a escola, entendeu? Então tudo é uma coisa muito terrível, né, para a cabeça dessa criança. Adultos hoje falam para mim na terapia, já com 40 anos, falam assim, meu pai não pagou minha faculdade. E pagou para a filha que teve depois do casamento. A mágoa que fica de ser trocado, de não ser priorizado, isso fica marcado para o resto da vida. Aí começa relacionamentos amorosos que não valorizam, pega relacionamentos ruins, que maltratam. Isso vai virando uma bola de neve. Vira toda uma loucura emocional, porque é padrão. Você aprende que você tem pouco valor, então a próxima relação você se rebaixa em relações tóxicas.
Quem é contra a questão da guarda compartilhada contesta o fato da criança ter 2 lares com formações tão distintas. É prejudicial para a criança ela ter 2 lares, 2 educações? É prejudicial ou pode ser benéfico? Olha, eu digo para você, é horrível. Para a criança é uma mudança absurda. A gente, como terapeuta, né, psicólogo, psicanalista, a gente vai tentando pegar as brechas para ajustar, pegar os cacos e organizar. Quanto menos impacto na rotina da criança, melhor, porque a criança ela é feita totalmente de rotina e padrão. Como que você constrói uma formação de um ser humano fora de padrão? Então, assim, qual que é a regra aqui? Mudou aqui, agora aqui não pode pôr isso aqui, agora pode. A criança, ela fica totalmente bagunçada. Então, por isso que nós, como os pais, temos que colocar regras muito fixas, mesmo que forem dinâmicas diferentes. Aqui funciona assim, aqui funciona assim. E começar a normalizar essas regras bem claras para a criança, pelo menos, entender que existem 2 dinâmicas. Mas é desafio por desafio. A cada dia, a cada necessidade, a cada momento de vida, um novo arranjo que precisa ser feito. Pode falar. Você sabe, Dani, antigamente era permitido você homologar um regime de visita chamada alternada. Alternada é mais ou menos 1 semana na casa de cada um. Então você imagina, a criança fica 7 dias na casa de um, depois ela muda, pega a malinha dela, vai lá, deve ter roupa nas 2 casas, mas às vezes as roupas não são as mesmas, então vai... E ela fica em constante mudança. E mudança de rotina e mudança de educação. E depois de um tempo viu-se que isso era problemático e toda vez voltava o caso para o judiciário para ter que reformar aquilo porque não estava dando. Então hoje os promotores principalmente não têm deixado homologar a guarda alternada para justamente evitar. Com a criança é terrível uma troca de rotina e com o adolescente ele vai jogar com as 2 casas o tempo inteiro, entendeu? Então Eu vou agora levantar, gente, para dar um rápido recadinho, mas antes eu queria trazer aqui para vocês uma pergunta da nossa audiência. Vilma de Minas Gerais. Boa tarde, Dani. Doutores, a pessoa que entra em um novo casamento ou união estável pode perder a guarda do filho? Doutor Oliveira. Olha, eu entendo que não. Somente no caso desse novo companheiro ser uma pessoa problemática, abusiva, que trate mal a criança e que aquela rotina você venha perceber que está ocorrendo problemas, dificilmente se perde a guarda com uma nova união. É lógico, vai mudar muita coisa, tem que se conversar bastante com essa nova pessoa, tem que se conhecer bem essa nova pessoa para colocar no seio da sua família, com seus filhos, mas em tese não se perde, não. Se você está gostando do nosso bate-papo, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Consulta ao Doutor. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Se você chegou agora, fique tranquilo. Estamos batendo um papo, gente, sobre guarda compartilhada. Como é feito esse arranjo, o que é levado em consideração e quais são os impactos para os filhos. Se você conhece alguém a quem esse tema possa interessar, não esqueça de compartilhar o nosso link de transmissão. Nós estamos ao vivo também pelo nosso site www.kittv.com.br. Estamos também com o nosso canal de comunicação aberto para receber a sua mensagem, o seu relato, a sua história. Fique livre para mandar para a gente a sua contribuição. 0 Operadora 11 3337 5886. E temos enquete também rolando no nosso Instagram, Consulta ao Doutor. Diretor, por favor, coloque para a gente a nossa enquete na tela. Dificuldade em relação à guarda compartilhada. Na sua opinião, as diferenças na forma de educar os filhos são aí as dificuldades em cumprir os acordos ou a interferência de terceiros, o que é mais difícil? E temos também a 4ª alternativa, questões financeiras. Então, entra lá e participa aqui com a gente. Nós estamos, então, batendo um papo aqui, gente, com o advogado Daniel Mota Oliveira. Ele é um advogado especialista em áreas de direito civil, com ênfase em direito das famílias e também sucessões. E estamos batendo papo com a psicanalista Mel Borges. Muito obrigada mais uma vez. Aproveito para agradecer aqui a presença de vocês. Gente, agora vamos entrar então nas consequências. Quais são as consequências, doutor, quando o acordo é descumprido, quando uma decisão judicial é descumprida? Sim.
O acordo, às vezes, pode acontecer de ser descumprido por uma ocasião, um evento fortuito e tal. Mas se ele começa a ser descumprido pelo pai ou pela mãe reiteradas vezes, ele pode ser revisto judicialmente ou até pode ser perdida, dependendo das atitudes do outro, pode ser perdida a guarda por algum descumprimento mais severo, deixar de pegar a criança no local e ela ficar lá muito tempo. Tudo que causa um prejuízo muito grande para a criança pode ser passível de você até perder a guarda ou ser revisto o acordo que você tem atualmente. Isso pode levar a perder a guarda? Existe alguma outra punição que possa acontecer, além de perder a guarda do filho? Olha, eu creio que perder a guarda, eu acho que é a pior punição Sim. que você pode ter de todas, porque daí você perde todo o controle da criança. E daí o outro vai decidir tudo a partir daquele momento da criança, você não vai ter mais voz. Então, existe alguma alternativa para um pai que se coloque como eu não quero a guarda do meu filho? sim, quando a pessoa não deseja ter a guarda, ela abre mão da guarda e a guarda passa a ser unilateral em favor daquela pessoa que quer exercer a guarda. E a partir desse momento ele não tem mais nenhuma gerência sobre a vida daquela criança. Entendi. Ele no máximo pode visitar, ele não vai mais poder falar mais nada sobre o que está sendo feito. Inclusive mudanças de domicílio e tudo mais, fica tudo para quem é o único guardião. Quem tiver a guarda. É muito pesado, eu não aconselho essa fixação. E voltando então a falar em guarda compartilhada, esse daí seria o melhor dos mundos para a criança a partir do momento que os pais decidem, é claro, se separar. Eu queria entender se a gente consegue perceber sinais que aquela criança não está se adaptando à rotina que foi imposta pela guarda. A criança, ela é muito inteligente. A gente precisa sempre fazer uma leitura da criança do que ela está mudando rapidamente. A criança, ela mostra uma irritabilidade. A criança, geralmente, ela fica muito silenciosa, deixa de fazer aquelas brincadeiras, aquela espontaneidade que criança sempre tem, a vida dela. Na escola, geralmente, ela tem baixa expectativa de desempenho, você percebe que as notas alteram completamente, e a agressividade na escola. Então, esses 4, assim, são os sinais principais que aparecem muito nesses momentos de mudanças da situação do divórcio. Então, a criança começa a se alterar, porque é a forma dela sinalizar, gente, o que está acontecendo? Eu não estou sabendo lidar com minhas emoções. E aí é o momento que a gente tem que acolher, falar, olha, você não tem culpa, nós amamos você, papai e mamãe não é mais namorado, mas papai e mamãe continuam sendo os seus amores. Tem que fixar isso para a criança, para ela entender que ela continua tendo o pai e a mãe, para normalizar as emoções dessa criança e amparar essa criança também na terapia, para que ela entenda que o papel dela não é de aconselhamento, não é de ajudador dos papais e da mamãe. E é muito importante buscar ajuda para essa criança. Exato. É importante. Porque ela está dando sinais, esses sinais estão sendo entendidos e algo precisa ser feito. Às vezes não é só uma conversa que resolve. Exato. Na articulação terapêutica, como eu trabalho com a criança, eu vou fazer algumas sessões, mas meu foco vai ser com os pais. Com os pais. A dinâmica de aconselhamento, direcionamento, para que a queixa da criança, ela seja atendida. É a criança que precisa ser assistida. E eu vou ajudar os pais a fornecer o que essa criança não está conseguindo receber deles. Porque eu entendo, os pais estão sobrecarregados emocionalmente, é dinheiro, é troca, tem que mudar, novo relacionamento, é desafio também, eu entendo. A gente precisa também ser generoso de compreender que não é apenas... É uma situação delicada por todos os lados. Exato. O que é mais difícil, doutora, nessa abordagem? Fazer os pais se conversarem, melhorarem esse diálogo, fazer os pais, o pai ou a mãe conversar com a criança ou a criança se abrir para os pais? É os pais. Os pais se conversarem. Se conversarem. Então, tem sessões que eu falo assim, olha, se você que me procurou deseja muito que o seu filho melhore, evolua, se organize emocionalmente, eu preciso que o pai participe. Ah, mas eu não consigo falar com o pai, então deixa que eu vou lá e falo. Eu sou articuladora o suficiente para entrar em contato e falar assim, olha, em defesa do seu filho, ali eu sou meio advogada, viu, doutor? Porque aí o meu paciente, ele precisa de apoio emocional. Então eu vou lá atrás do pai, falar assim, pai, eu quero muito que você participe, porque às vezes a mãe está sem força, ela está ferida, ou o pai está muito ferido, ele está sem força para articular. Então é o momento da terapia. E aí você tem todo esse trabalho de chamar eles para perto. Exato. E para conversar. Exato, trazer uma conciliação, que é o momento. A terapia da criança é a terapia dos pais. Que bacana, que interessante. E, doutor, foi no ano passado que
entrou em vigor uma lei que impede a concessão da guarda compartilhada de crianças e adolescentes quando há risco de violência doméstica. Como que se prova? Como que funciona o trâmite para conseguir provar que uma violência doméstica é uma realidade a que essa criança pode estar sendo exposta? Ficando claro que a violência doméstica agora está presente em todos os tipos de sociedade e de classes sociais, né? Antes a gente achava que era só nas classes mais periféricas, mas não, está no meio de todos nós e é uma coisa muito grave que nunca deve acontecer. Quando tem filhos no meio envolvido é muito complicado, porque geralmente o agressor, quando ele é punido na Lei Maria da Penha, ele toma uma medida protetiva que ele não pode mais ficar perto da mãe. E isso acaba automaticamente inviabilizando. Mas acontece muito conflito entre a vara criminal e, às vezes, a vara de família, que mantém a guarda, mas tem a medida protetiva, ou não dá a medida protetiva e se tira a guarda de um lado ou de outro. Vira um conflito muito grande e a guarda compartilhada fica praticamente impossível de exercer. Vai se exercer uma unilateral temporária, muda temporariamente a guarda para aquela pessoa que está no lar, que é a mãe, né, na Lei Maria da Penha, vai cuidar da criança enquanto isso, até que se decida para ver se a pessoa é culpada mesmo ou não e tal, para que se apure os fatos e depois se decida o que vai fazer com aquela guarda. Mas se vê que é prejudicial, o juiz da vara de família já reverte temporariamente até que se decida o melhor a se fazer. E esse processo, temporariamente, até que se decida, a gente está falando em torno de quanto tempo? Olha, depende da vara, depende do fórum, depende do estado, depende de N fatores. Então, eu nem tenho muito como precisar. Se eu fosse aqui, que eu trabalho muito no Fórum Central de São Paulo, é um fórum mais dinâmico, as coisas acontecem mais rápido. E no interior é um pouco menos, ou às vezes até mais. Mas você vai em outros estados, a coisa parece outro mundo, entendeu? A gente às vezes tem dificuldade porque a gente não sabe muitos trâmites, mas você vê que a coisa é bem mais morosa, entendeu? Sem dizer particularizar o estado ou não. Mas é muito complicado. Tudo que tem uma modificação de uma coisa que já foi feita são ações ordinárias e que são muito demoradas. E que se tiver muita briga e bons advogados de cada lado, não se resolve nada por um bom tempo. E antes, gente, de eu dar um novo recadinho para você, eu queria trazer mais uma pergunta da nossa audiência, que está bastante participativa hoje. Por favor, diretor, pergunta na tela. José Carlos, de Minas Gerais. Boa tarde, Dani e doutores. Excelente tarde para você também, José. Tem um filho de 11 anos que não quer a guarda compartilhada. Ele tem algum direito? Por favor, doutor Oliveira. Negativo, Dani. Guarda é decisão dos pais. O filho não tem ingerência nenhuma sobre essa decisão. Se a guarda tiver problema e o juiz tiver que decidir com quem que vai ficar aquela criança, aí sim, se a criança tiver idade suficiente, maturidade, o juiz vai ouvir essa criança para ver o que ele quer. Mas, a priori, os pais têm que decidir, né? Não o filho de 11 anos. Temos uma nova pergunta da nossa audiência. Por favor, diretor, pergunta na tela. Do Gabriel Oliveira, olha ele lá, gente. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigada por participar aqui do nosso programa. Boa tarde, Dani, Paris e doutores. Mesmo que a guarda dos filhos seja compartilhada entre ambos, os dois têm o dever de pagar pensão. Acho que vale reforçar, não vale, doutor? Então, Gabriel, obrigado pela pergunta. Como eu falei lá atrás, uma coisa é guarda, outra coisa é alimentos. Não é porque a guarda é compartilhada que você perde o dever de pagar alimentos. Alimentos são devidos e a criança tem que crescer e tem que ser sustentada, né? Então, tem que se fixar os alimentos e tem que se fixar a guarda. É uma obrigatoriedade. Com certeza, com certeza. É lógico que tem dinâmicas diferentes, né? Às vezes o pai ou a mãe é muito rico, não precisa, então abre mão. Mas, em regra, tem que pagar alimentos até para... Faz parte, né, do exercício da paternidade e maternidade, ajudar o seu filho. E, doutora Mel, a gente estava falando anteriormente sobre essa questão da violência doméstica, quando existe aí a possibilidade ou quando isso é de fato uma realidade. Eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que fica o emocional de uma criança diante de uma situação como essa. A criança ela fica em choque, porque ela não entende que aquele agressor é o pai, é a mãe. Eu pego crianças com essas situações, infelizmente, ela até o último minuto, ela tenta defender, tenta justificar, tenta dizer que é ela que fez algo de ruim, que aconteceu alguma coisa, que o papai bateu. Ela não acredita e na própria terapia é um trabalho muito difícil dela admitir que ela está sofrendo abuso,
psicológico, violência e tudo mais. Então a criança, ela entra numa fantasia de que aquilo não é verdade, ela entra em luto, ela entra em choque. E ela só vai lidar com esse conteúdo emocional quando ela estiver um pouco maior, dependendo da idade que ela está vivenciando essa violência, ela vai, quando estiver grande, na adolescência, que ela vai ter muita raiva, muito ódio e vai começar a trazer toda essa problemática nas relações dela. Mas geralmente a criança nega absolutamente tudo, porque ela não quer admitir para ela em primeiro lugar, não é que ela está mentindo, ela não quer admitir para ela que aquilo está acontecendo. Não é possível que papai e mamãe, que era para me amar e me proteger, está fazendo mal comigo. E isso sem contar eu imagino assim, situações em que às vezes a raiva dessa criança é tão grande ali dentro que ela passa a achar que ela deve proteger, né? Então ela reage e aí isso acaba, acho que numa condição um tanto A pior coisa, depois desse passo que eu falei, ela começa a atingir ela mesma. Então a raiva ainda não vai para os pais, ela começa a ter ódio de si mesma. Então é o momento que crianças com transtornos depressivos, automutilação, começa a envolvimento na internet, jogos, coisas que fazem mal para ela, porque ela acredita assim, como é que papai e mamãe que fariam bem me ensinou que é para fazer mal para mim, então eu aprendo que eu preciso fazer mal para mim. Entende? É a forma dela elaborar esse luto, essa tristeza, essa mágoa de entendimento. Olha quanto que traz, né? Pesado. De tristeza. É muito pesado. É interessante porque no nosso escritório a gente só pega um pedaço da história. Você pega ela inteira. Sim. A gente só pega aquele momento mais difícil, mas depois a pessoa resolve, vai embora e você não sabe o que aconteceu. Exato. Mas a doutora pega tudo, a história desde o começo até o fim. Olha que interessante, né? Vocês terem contato um para do então outro você para ouve saber falar, um pouco verdade, sobre... né? O que pode acontecer, é muito bom. Sim. E quando que a guarda pode ser concedida, doutor, a terceiros? Avós, familiares, em quais momentos? Lógico, a guarda pode ser fixada a terceiros se os pais assim decidirem, por acordo, ou pelo juiz, caso ele entenda que os pais não têm condições, nem pai nem mãe têm condições de criar a criança. E são vários aspectos que o juiz vai considerar, principalmente conduta. O juiz é uma pessoa, geralmente Caxias, ele estudou muito para chegar ali e tal, ele se forma cedo, ele acaba entrando cedo na magistratura e ele vai em cima de lei, ele é geralmente muito legalista. Então ele vai em cima de condutas que ele reprova. Qualquer conduta pode ser algo que reprove, desde criança no banco da frente, quando deveria estar atrás, criança solta no cinto, esses os casos mais leves, até exposição a álcool, drogas, ambientes impróprios para estar aquela criança, abandono daquela criança, o pai que trabalha deixa a criança sozinha em casa, são questões mais gravosas, você pode acabar perdendo essa guarda para o juiz. O juiz sempre vai olhar e ele vai ser duro normalmente, entendeu? Ele não vai deixar passar coisas muito graves que aconteçam, você pode deixar a criança na escola, esquecer, ou dentro de um carro, sabe aquelas coisas que a gente vê muito na televisão por aí. Que infelizmente a gente vê na televisão e a gente acredita que e às seja vezes até o um pai nem é absurdo. tão ruim, mas acaba fazendo esquecimento, criança dentro do carro. Às vezes você vê, tem vontade de chorar até das histórias tristes que acontecem, às vezes nem é com... O pai teve um esquecimento e acaba acontecendo uma fatalidade. E doutora, pegando assim um gancho de um dos itens, né, uma das variáveis que o doutor trouxe aqui pra gente, que é então a guarda ser passada para os avós quando os pais não têm condições, né? Como que é para essa criança entender que o juiz alegou que o pai e a mãe não têm condição e que ele deve ser tratado pela avó, pelo avô? Imagino que existam casos que seja muito melhor para a criança, enfim, mas como que tudo isso entra em acordo na cabecinha da criança? A criança ela está lidando com muitos conteúdos ao mesmo tempo. Então, assim, na dinâmica de dor, ela já está anestesiada. Então, eu diria assim, quando há uma perda, né, dessa posse compartilhada dos pais e vai para os avós, eu diria que, assim, pela minha experiência, ela não é tão danosa. Pelo contrário, é aliviante, porque vó e vô é muito confortante naquele momento de dor. Então, eu não vejo tantos impactos nesse primeiro momento. Quando ela cresce, vira adolescente, que ela começa a perceber o motivo real do abandono, aí começa a problemática de raiva, de distanciamento dos pais, de tentar não se punir, de puni-los
do porquê que abandonou. Então, a primeiro momento, a criança pequena, ela é muito favorecida nesse primeiro momento. Mas, ao mesmo tempo, não lida com a frustração, porque os avós acabam tentando proteger demais, compensar, e a gente vai ter outras questões, que é o legalismo de tudo. Pode tudo, não tem não. Então, a gente vai estar lidando com outras dinâmicas, que é limites. Não tem limite. Criança que não tem limite. Criança birrenta, que se joga no chão, que não sabe lidar com as próprias emoções, mas porque num caos como esse, a gente fala, deixa lá porque ela está sofrendo demais. Mas aí vai sofrer. É na tentativa de compensar. De aliviar, exato. Vamos, gente, dar uma olhada no resultado da nossa enquete? Por favor, diretor, resultado na tela. Fiquei curioso. Estou curiosa também. Então, aí, com relação à dificuldade pela guarda compartilhada, venceu a segunda alternativa, dificuldades em cumprir os acordos. A primeira e a terceira chegaram perto, diferenças na forma de educar e também interferência de terceiros. Queria que cada um de vocês trouxesse aí as considerações de vocês com relação à nossa enquete, que mede aí os nossos seguidores no Instagram. Para mim, o que mais pega lá é a diferença de educação. E lá no meu escritório, financeira. Então fica ao contrário. Mas é porque a gente está mais acostumado a ver os problemas que acontecem lá no dia a dia. A educação, com certeza, deve ser um traumático. Porque para a gente, eu tenho uma filha com a minha amada esposa, minha amada Alicinha, minha filhinha, que está junto, no dia a dia, se empenha, já é tão difícil. Imagina separar. Entrar em acordo. Terrível. Cada um tem um jeito de pensar. A dinâmica de cada casa é a parte mais desafiante, que é essa questão da rotina, de estabelecer padrões, de referência. Então, são os pontos mais difíceis psicologicamente de lidar. E os acordos que não aconteciam no casamento, a ladeira abaixo depois após a separação. Então, essa dinâmica de lidar com esses conflitos, né, é muito difícil. Então, agora, para encerrar, eu gostaria de que vocês trouxessem só considerações, porque a gente falou muito sobre as responsabilidades dos pais e tudo mais. E eu queria que vocês deixassem um recadinho para que os pais se cuidem. Então, qual que é a importância, o que eles precisam levar em consideração aos olhos da lei, quando eles decidem embarcar numa separação e poupar os filhos e tudo mais, e também aos olhos da psicologia. Queria que vocês deixassem aí as considerações finais pensando nos papais. A doutora primeiro, por favor. Pode ir, doutora. A gente falou muito sobre pontos muito negativos sobre o divórcio, mas eu não estou fazendo uma pauta de que é importante o divórcio. Estou dizendo assim, como a gente encara o divórcio para que não seja tão destrutivo. Se a relação ela não está sendo positiva para todos, é importante que a gente pense de uma forma positiva em como amparar todos os lados. É possível 100%? Não, a gente vai ter perdas e frustrações. Mas, às vezes, é importante que esse posicionamento aconteça para que os danos diminuam. Então, acordos, pensar em especialistas que você confia para ser amparo para você, porque muitas vezes sozinho fica muito mais difícil e você vai acabar sofrendo essa corrida longa que é o divórcio. Então, a gente precisa ter fôlego para lidar com essas emoções. Doutor? Olha, o que eu posso dizer de mais importante, primeiramente, esqueçam rótulos. Esqueçam feminismo, machismo no direito. Direito de família é voltado para a família e para a criança. Então, todas essas diferenças, ele é abusivo, esqueçam, é uma coisa um pouco mais lógica. A gente vai ter que se fixar as coisas e tentem sempre serem consensuais nessa questão. Não deixem para o judiciário decidir por você o que você e o seu companheiro e futuro ex-companheiro podem decidir juntos. É muito importante que o arranjo saia da melhor forma possível para que vocês possam cumprir futuramente. Deixar um terceiro decidir por vocês, ir para o litígio vai ficar bem mais caro, questão de advogados, e vai ficar bem mais difícil de cumprir aquilo que um terceiro que não conhece a rotina de vocês vai fixar. Se você gostou desse bate-papo, eu aproveito para deixar as redes sociais dos nossos doutores. Doutor Daniel Oliveira, a rede social dele é Dr. Daniel Mota Oliveira. E a doutora Mel Borges, a rede social dela, Mel Borges Psi. Aproveito para agradecer, é claro, a presença de vocês, agradecer a sua companhia que esteve essa tarde aqui comigo. E amanhã, então, a gente volta a se encontrar no mesmo horário, 16 horas. Combinado? Até amanhã.